Arco-Íris de Nove Cores, de Anne Palin. É o livro que conta uma história sobre uma pessoa, que é a própria Anne, escrevendo as suas memórias de um jeito bastante peculiar. Oi, eu sou o César Sinício, estamos aqui no Cabine Literária para falar sobre essa autobiografia muito interessante que começa contando a história de uma pessoa que recebe um diagnóstico muito terrível. Quando muito pequena, Anne foi diagnosticada com Duchenne. A coisa que é mais atípica a respeito de tudo isso é que ela era uma menina do interior e foi em mais do que uma universidade tentar descobrir o que fazia com que ela tivesse os ossinhos fracos e que não conseguisse engordar e tivesse essas dificuldades musculares. Ela foi sendo atendida em um monte de lugares e nas universidades e até que alguém disse pra ela que ela tinha Duchenne. Mas Duchenne é um diagnóstico que normalmente está associado ao cromossomo Y. Como ela é uma menina e tinha 2 cromossomos X, isso era algo que seria muito raro, muito único. Mas mesmo assim, ela conviveu com esse diagnóstico que dizia que ela então deveria falecer entre os 18 e 20 anos. A Anne começa contando essa história, na verdade ela começa contando a história dos avós paternos e maternos. É muito interessante a maneira como ela vai tratando o livro de uma maneira muito como um diário, e você se sente lendo exatamente isso, um diário na informalidade, no jeito que ela apresenta as coisas, e até em certos momentos em que ela fala assim, ai, desculpa se eu esqueci alguém, porque tem bastante essa levada de um livro que ela escreveu porque ela tava a fim de contar a história dela do jeito dela. E aí, quando ela começa a contar toda essa história, ela diz sobre o diagnóstico, mas assim como na vida dela ela não se deixou abater por isso, ela passa também na história dela a contar sobre a sua infância, adolescência, sem deixar que esse peso do diagnóstico, apesar de ser algo realmente complexo, fizesse com que ela perdesse o encanto por viver. Ela vive as coisas mais amalucadas, tem uma adolescência de ter RG falso pra entrar em festa, de disputar as paqueras com as amigas e todas essas coisas, embora ela por dentro nunca tivesse grandes intenções de se casar ou qualquer coisa do gênero, já que na verdade ela tinha recebido aquilo que ela vai chamar no livro de sentença. Interessante que existem histórias dentro de histórias, então assim como eu às vezes começo a contar as minhas histórias, eu me identifiquei um pouco com esse jeito dela de narrar. Quando eu começo a contar uma história, no meio dela eu paro e aí eu começo a contar uma história que a pessoa precisa saber pra poder entender o desfecho da história que eu tava contando antes. E a Anne faz isso o tempo todo. É muito interessante porque você vai sendo levado uma narrativa após a outra e acontecem coisas inusitadas. Ela conta sobre um pai que tem que enfrentar uma série de dificuldades pra poder cuidar dela e dos irmãos. Ela conta a história da mãe que faz tratamento pra emagrecer e acaba se viciando em anfetaminas e tem um sério problema e dificuldades de aceitar a filha por conta dessa questão de aceitar um diagnóstico que fazia com que ela convivesse com essa ideia de morte o tempo todo. Então todas essas coisas vão sendo apresentadas em uma avalanche de sensações e o livro vai desenrolando isso de uma maneira bastante interessante. Então o livro é bastante intenso e ele vai te mostrando essas coisas uma em cima da outra e de repente você fala, uau, então é isso que vai acontecer? Então aquela história vai ter esse desfecho aqui e é muito interessante. Os personagens são muito legais porque ela vai mostrando como amigos, então tem uma intimidade, só é possível porque é uma autobiografia, então ela fala com muita propriedade de pessoas que ela realmente conhece muito bem e convive, mas ao mesmo tempo tem uma profusão de personagens muito grande. Então ela tem 2 irmãos, cada irmão dela namora com 2, 3 meninas, se casa com outra e ela vai contando cada uma dessas histórias, então às vezes também você se perde um pouco nessa questão, mas tudo isso parece muito um bate-papo, parece muito que você tá sentado num bar conversando com alguém e muito rápido a Anne vira sua melhor amiga e você quer saber o que ela tem pra te dizer e isso faz com que haja uma coerência nessa narrativa. O final do livro apresenta uma série de surpresas, uma delas diz respeito ao próprio diagnóstico que ela recebeu e uma reviravolta nesse caso clínico que eu vou deixar pra quem for ler, mas ela vai
vai também tendo que lidar com outras coisas, como a própria fragilidade dela em termos físicos, e o fato de que como ela encontra uma pessoa e aí ela tem que lidar com uma coisa que ela nunca tinha parado pra pensar, era se ela ia ter filhos ou não. Então todas essas questões vão aparecendo mais em direção ao final do livro, e ela vai se mostrando cada vez mais pros últimos capítulos uma pessoa que parou pra refletir a respeito das coisas. Ela fez a faculdade de psicologia, passa por uma série de transformações e reflexões que ela vai colocando no livro. Então o livro vai saindo um pouco de narrar e contar as historinhas pra dizer um pouco das conclusões que ela chegou e pra onde ela tá se encaminhando a partir justamente dessas histórias que ela contou anteriormente. Enfim, sem estragar demais a surpresa, a narrativa me lembrou um pouco Poliana Moça, toda essa ideia de passar por dificuldades e ter sempre aquela ideia de que uma luz logo vai surgir, né? Que algum tipo de força externa, tem uma fé muito grande demonstrada pela personagem, que é a autora. Então tem toda essa questão de fé, ela aparece de maneira muito forte e me lembra um pouco essa questão de sempre acreditar no jogo do contente, de que as coisas vão ter um encaixe no final e de que as coisas vão levar a um final melhor e feliz. E é um pouco nessa vibe que ela resolve escrever o livro e tentar transmitir a história dela como uma espécie de farol, assim, que uma pessoa que teve todas as dificuldades que ela teve conseguiu superar. Então ela decide escrever o livro como uma espécie de conquista, de demonstrar que ela chegou ao fim dessa jornada que foi difícil, mas que leva ela a essas conclusões. É interessante notar que essa questão da fé, ela tem uma influência bastante grande, então existe uma tendência mais conservadora dentro das conclusões e das reflexões finais da autora, que fazem parte da maneira como ela organizou toda essa construção, né? Eu acho que é interessante notar. Eu, como leitor, não tenho o mesmo tipo de fé, o mesmo tipo de inclinação, e então é preciso ter esse desprendimento para você levar como, mais uma vez, aquela amiga que sentou com você para te contar a história dela do jeito dela, e eu acho que nesse sentido é muito legal. O livro chama-se Arco-Íris de 9 Cores porque a Anne teve que aprender a lidar muito mais do que com as cores e as diferentes pessoas que representam as 7 cores do arco-íris, a que ela se refere o tempo todo dentro do livro, com o preto e o branco, com a ausência de luz e a presença de luz em certos momentos. E essa ideia do preto e do branco tem até a ver com a forma como ela vai organizando no final as reflexões dela, dizendo que por tudo que ela passou, às vezes ela tem esses dias mais sombrios e dias mais iluminados, dias em que ela tem uma tendência a desacreditar nas coisas e no mundo, e dias em que ela queria realmente fazer alguma coisa para transformar, escrever uma carta para a ONU, conhecer o Papa, escrever pro Obama. Então tem algumas coisas interessantes que alternam essa coisa pueril com esse bate-papo gostoso entre pessoas que se conhecem. A linguagem informal ajuda isso a acontecer. Fica a recomendação para quem gosta de narrativas que te levam a conhecer histórias de pessoas autênticas que existem no mundo. Arco-Íris de 9 Cores, saiu pela Chiado Editora, tá disponível na Amazon em formato e-book. Se você for comprar, usa o link da gente. Aliás, para comprar qualquer livro, isso ajuda a gente, né? São alguns dinheirinhos que aparecem pra gente fazer a manutenção do canal, ajudar a trazer bons conteúdos com mais qualidade e com... ajuda a gente a trazer conteúdo com qualidade, com vontade, com... né? Ajuda a gente a trazer bons conteúdos com a qualidade que você merece. A gente compra um chocolate e fica super feliz e traz... Chocolate? Chocolate? E é isso aí. Então, até... Beijo, até a próxima. Tchau. Eu não sei, tipo, eu não sei falar tchau, tá ligado? Tipo...